Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Neemias, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao 15. Diz o seguinte: E sucedeu que ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma boa obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, e quanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, da mesma forma lhe respondi. Então Sanbalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na mão, e na qual estava escrito: Entre os gentios se ouve, e Gamuz diz: Tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás reis deles segundo estas palavras, e que puseste profetas para pegarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é o rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Versículo 8. Porém eu mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se afetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa do Senhor, do Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: O homem como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Eu percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem e me vituperarem, que significa humilhar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme estas suas obras, e também da profecia de Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Amém. Para quem chegou agora, a gente está no livro de Neemias, capítulo 6. Irmãos, aqui no contexto do livro de Neemias, a gente vê um livro focado na reconstrução dos muros de Jerusalém. Porque naquela época, há mais de 50 anos, os muros estavam derrubados, os portões foram queimados a fogo, quando teve lá o cativeiro babilônico. Eles levaram um grupo de pessoas e os que ficaram lá estavam vivendo em extrema miséria, em grande pobreza. Então, no capítulo 1 do livro de Neemias, a gente vê Neemias conversando com Ananias, que fala sobre como como estava o povo lá. E ele fala: o povo lá em Jerusalém está em grande miséria, os muros estão derrubados, a cidade está sem segurança nenhuma, os portões queimados, e isso incomoda Neemias. E ele ora, ele jejua, e é legal ver na oração dele que ele ora não somente pelo povo, mas ele se inclui, ele pede perdão também pelos pecados dele. E ele era copeiro do rei, ou seja, ele tinha responsabilidade de estar ali experimentando o vinho, os alimentos antes do rei comer, porque caso fosse acontecer alguma coisa, quem sofreria as consequências seria Neemias. Então ele estava vivendo uma vida boa, ele tinha um alto cargo assim. E mesmo assim ele orou a Deus, se incomodou, e ele sempre chegava alegre diante do rei, sendo que neste dia, depois dessa notícia, ele chegou triste e o rei perguntou: doente você não está? Então o que aconteceu? É algum mal do coração. E ele explicou o que tinha acontecido, e o rei foi e deu provisão para ele poder voltar para Jerusalém, permissão para ele voltar. E ele foi, Neemias incitou lá os líderes do povo para ajudar na reconstrução do templo. Então é todo esse contexto que a gente está vendo aqui no livro de Neemias. No capítulo 6, a gente vê várias ações de pessoas tentando desmotivar ele nessa obra, ele e aquelas pessoas. Desde o começo do livro a gente vê Sanbalate e Gesem zombando deles, falando coisas para que eles parassem a obra. E aqui no capítulo continua, no capítulo 6.
E essa noite eu queria falar com vocês, abordar as maneiras como também a gente desanima na obra e depois falar como que Neemias se comportou diante disso tudo, trazendo lições para nossas vidas. Amém? Amém. Então, no versículo 2, vai começar dizendo: Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Satanás, ele sempre vai buscar brechas na nossa vida, para a gente pecar, para a gente desanimar. E na maioria das vezes, elas vão ser sutis, não vai ser algo muito nítido. Porque aqui eles falam, Neemias, eles já tinham deixado estampado na cara de Neemias, das pessoas, que eles não estavam felizes com a reconstrução lá dos muros. Mas agora eles vêm de uma maneira meio amistosa, vem aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Mas Neemias sabia que aquilo ali era para prejudicar ele. E na nossa vida não é diferente. Normalmente na nossa caminhada cristã, aquilo que vai nos levar a desanimarmos na obra, a pecarmos, a deixarmos de viver uma vida em santidade, normalmente são coisas sutis, situações sutis. A gente vê na Bíblia isso, passagem bem conhecida, Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 7, a gente vê a serpente, Satanás, tentando Eva através de palavras. A gente vê em Mateus 4, versículo 1 a 11, Satanás tentando Jesus no deserto, usando a própria Bíblia. E lá de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte, um versículo muito conhecido: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, às vezes a gente foge de um equilíbrio muito fácil na nossa vida. Pelo menos observo isso na minha. Não é pecado assistir série, não é pecado a gente fazer muitas coisas, mas a partir do momento que isso nos domina, isso tira o nosso foco de Deus, aí se torna um pecado. E parece que a gente vive, eu falo a gente botando muito pra mim mesma, a gente vive adormecido durante a nossa caminhada. Tudo não tem nada a ver, não, eu não quero ser um crente radical, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Sendo que a gente deixa de ser um crente radical e a gente começa a ser desequilibrado. Começa a ser um crente, tudo me convém, não me importa. Sendo que a gente não pode viver assim. Até porque são dessas maneiras que a gente abre muita brecha para que Satanás entre na nossa vida e algo que era pequeno se torna uma bola de neve. Quer ver um exemplo? Por exemplo, você pega uma semana sua agitada com trabalho, estudo, depende da rotina de cada um, e você pensa, essa semana eu vou no culto só domingo, vai ficar ruim para ir outros dias no culto. Ok. Aí na outra semana, poxa, eu tenho um compromisso disso, combinei com fulano, não vai dar, vou ir só na quinta-feira. E você vai sempre priorizando outras coisas. Vai chegar o momento que você não vai estar mais indo em culto nenhum. Tinha bons motivos às vezes para não estar vindo ao culto, mas se torna algo tão rotineiro que daqui a pouco, não vou no culto, né? Estou sem um mês sem congregar, estou 2 meses sem congregar. Algo que na sua cabeça não tinha problema algum, mas depois se tornou um problema. Às vezes, hábitos nossos, temos tantos hábitos que levam a gente a dar brecha para Satanás, conversações. A gente vê no versículo 4, dizendo, e do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, da mesma forma lhe respondi. Eu acho engraçado quando eu converso com alguns amigos, aí eles falam, nossa, porque Satanás está com uma fúria comigo, não sei o quê, é investida maligna, sendo que Satanás tem fúria de todo mundo. Você precisa nem ser crente, Satanás, você pode ser satânico, ele vai ter fúria de você, pode ter certeza que ele não está te amando. E ele nunca vai desistir de tentar nos afastarmos de Deus, sendo que Satanás ele é perseverante, sendo que nós precisamos ser muito mais perseverantes que ele. Ele pode tentar quantas vezes for, nós temos que nos levantar e continuarmos perseverando, amém? No versículo 5 a 7 vai dizer, então Sambalat ainda pela 5ª vez me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito, entre os gentios se ouviu, e Gamuz diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificais o muro, e tu te farás reis dele, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá, de modo que o rei ouvirá, segundo estas palavras, vem pois agora e consultemos juntamente. Ou seja, eles chegaram agora dizendo o seguinte, olha, tá tendo um boato aí, de que você, na verdade, seu intuito não é construir muralha nenhuma. Você não está se preocupando com isso nada. Você, na verdade, está querendo ser rei. Sendo que o rei é Artaxerxes, ele vai ficar sabendo disso. Então, o que você acha? É melhor a gente conversar. E daí eles inventam essas calúnias, essas mentiras contra Neemias.
E é interessante que na nossa vida, sendo cristão ou não, você pode estar fazendo tudo certo, vão falar mal de você. Você pode estar fazendo coisas erradas, também vão falar mal de você. Nenhuma outra coisa, sempre vai ter alguém falando coisas ruins a nosso respeito, fofocas a nosso respeito. Isso é meio comum. Mas a questão é como que a gente lida com essa situação. Tem algumas pessoas que pensam assim, ó, eu estou fazendo tudo certo, eu estou indo para a igreja, eu faço tudo ok. Se estão falando isso de mim, já que não estão me honrando, não estão me valorizando, então agora eu vou dar motivo. Ah, né? Falou tal coisa, agora eu vou fazer isso. Falou que eu fiz tal coisa, agora mesmo que eu vou fazer. Eu já ouvi muito isso, mas isso é um pensamento satânico, não vem da parte de Deus, não. Ou até mesmo a pessoa pensa, já que eu faço e ninguém dá valor, ninguém se importa, conversa de mãe isso. Então agora eu também não vou fazer nada. Já que eu faço tudo e você não dá valor, agora também não faço nada. Também não é por esse caminho que devemos ir. Ou até mesmo nós começamos a dar valor a falsas verdades. Vem pessoas e falam, pô, você, esses dias de você discutindo com fulano, agora você fala que vai para a igreja louvar, tu tá lá pregando, tu dá aula para as crianças. E daí a gente começa a pensar, pô, realmente, né? Eu não sou isso tudo, não. De fato, nós não somos. Mas aí a gente pega esse argumento, a gente começa a refletir, coloca a gente lá para baixo e também não queremos fazer nada, porque não somos dignos. E também acontece da gente ficar carregando o peso do passado. Vou dar um exemplo meio drástico. Aqui na igreja, graças a Deus, não tem essa situação, mas tem muitas igrejas que tem isso. De algum irmão que é casado e adulterou. Mas a esposa perdoou ele, eles estão com o casamento ok. Muitos irmãos vão admirar, vão ver até como um testemunho, mas sempre vai ter alguém que vai pegar e vai dar aquela palavra pesada. Se traiu uma vez, vai trair duas. Nossa, a esposa dele é maluca de perdoar. Eu não perdoo uma traição, não. Tem justificativa bíblica, ela pode pedir o divórcio. Não, esse irmão adulterou e agora está pregando no púlpito, não pode. E às vezes, até Satanás vem com isso na nossa cabeça, não precisa nem ser alguém falando conosco, e a gente começa a se colocar lá embaixo e também não quer fazer nada. Por quê? Com esse pensamento, eu não sou merecedor, eu não sou digno, eu não sou capaz. E de fato nós não somos. Porém, lá em 1 João, versículo 1 a 2, vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados. Ele não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Miqueias 7:19 diz: tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então é basicamente isso. Nunca vai ser sobre a gente. Eu estava pensando, o pastor Sam me chamou para pregar, eu não estou preparada para pregar. Sendo que se a gente for pensar nisso, a gente nunca vai fazer nada, porque a gente nunca vai ser perfeito. A gente sempre vai errar. Pode ter certeza que o pastor Sandro falha num monte de coisa, deve ter vezes que ele prega aqui, ele fala, eu não tenho autoridade nenhuma para falar disso, mas ele fala em nome do Senhor, porque quem está falando tem que ser o Espírito Santo, não é sobre nós. Temos que viver a palavra? Temos, mas temos que entender que nós nos arrependemos e que o amor de Deus basta. Até porque se a gente fica com esse pensamento, eu não sou capaz, eu fiz tal coisa, Deus não me ama, e se me ama, Ele não quer que eu faça tal coisa, a gente está invalidando o sacrifício dele na cruz. É como se a gente pensasse, o sacrifício que ele fez na cruz não é suficiente, porque para mim não tem jeito não, só para outros, para mim realmente não tem. A gente vê também no versículo 10, dizendo: e entrando eu em casa do Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Aí no versículo 12 a 13, diz o seguinte, só um instantinho. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falava contra mim, porquanto Tobias e Sambalate subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem, ou, resumidamente, humilhar o Neemias. Aqui a gente vê que estão tentando de tudo, inventaram mentiras, tentaram trazer ele para uma imagem, uma boa conversa, e agora estão falando,
vai acontecer tal coisa, é melhor você se esconder no templo, inventando uma falsa profecia. Neemias identificou que aquilo não vinha da parte de Deus, e ele de fato não seguiu com isso. E na nossa vida também acontece muito. Às vezes nós recebemos conselhos que achamos que vêm da parte de Deus e não vêm. O pastor Sandro, que eu admiro muito ele, admiro muito o Rodriguinho, eu falo que o Rodriguinho é a pessoa mais crente que eu conheço. Pode o Rodriguinho me dar um conselho. Se não está de acordo com a Bíblia, eu não vou seguir. Pode ser o pastor Sandro, se não está de acordo com a Bíblia, eu não vou seguir. Inclusive, esses dias eu fui falar um negócio com ele, só Jesus. Ele me deu o conselho que, glória a Deus, foi uma bênção, tadinho. Deve chegar em casa e pensar, Senhor, acho que esse pessoal da minha igreja não é ovelha, não. Não está sendo ovelha, não. É meio estranho isso. Mas, glória a Deus, foi um conselho sábio. Porém, o nosso parâmetro tem que sempre ser a Bíblia. A gente não pode dar vozes nem a pessoas que às vezes é nítido que aquilo não vem do Senhor, e nem às vezes quando parece que vem do Senhor. A gente tem que ponderar, não é sair absorvendo tudo, é orar a respeito. Por exemplo, nem sempre alguém vai dar uma profecia e vai falar, eis que te digo, o Senhor te manda isso. Não, às vezes a pessoa vem e fala, eu acho que Deus está querendo isso aqui de você. Eu acho que se você parar para pensar, está acontecendo isso na sua vida, eu acho que você tem que seguir esse caminho. Sendo que às vezes ela está falando aquilo por ser a opinião dela, nem é que ela está querendo o seu mal, mas às vezes aquilo não é do Senhor para você. E aí vai a importância a gente analisar os falsos profetas, os maus conselhos, porque isso também nos distancia da obra do Senhor. Isso também nos leva a ir por um caminho que na verdade o Senhor não quer que a gente esteja. Também a gente vê no finalzinho aqui que vai dizer que eles estavam tentando humilhar Neemias. Eles estavam tentando fazer Neemias tomar uma atitude que parecia ser boa, mas não era nada boa, entrar dentro do templo, se esconder, para acabar com o caráter de Neemias. Lá em Hebreus, capítulo 12, eu gosto muito desse versículo. Versículo 1 diz o seguinte, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado de que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós temos um testemunho a zelar. A gente precisa sempre estar vigilante a não abrir brechas que leva a gente a não termos, às vezes, uma certa autoridade de falar do Evangelho. Porque, falar a verdade, às vezes a gente pensa, não vou falar do Evangelho para fulano e ciclano da minha família porque eles acham isso de mim. Sendo que, às vezes, eles têm razão de achar aquilo de você, porque você não dá um bom testemunho. A gente tem que vigiar muito mais em casa do que na igreja, muito mais dentro da família do que na igreja. Porque se torna fácil a gente ser pedra de tropeço para outras pessoas. Por exemplo, de repente você já tem ouvido, não, para ir para a igreja, para ser igual a fulano, então eu não vou. Você faz isso, estava fazendo uma piadinha indecente, você riu, agora você quer vir falar do Senhor? Uma coisa é a gente errar e se arrepender, outra coisa é a gente viver cegamente nisso, dando mau testemunho, prejudicando a pregação do Evangelho e achar que está normal. Se Neemias tivesse feito isso, ele não estaria só prejudicando lá a construção do templo, ele estaria desonrando o nome do Senhor. E às vezes a gente faz isso constantemente na nossa vida, a gente nem se importa. Agora eu vou estar abordando, acredito que é uma mensagem rápida, como que Neemias ele agiu diante disso tudo. Como que nós devemos nos posicionar diante dessas setas de Satanás, dessas brechas que podemos abrir em nossas vidas. Voltando... Calma aí, gente, eu tô toda bugada com esse celular aqui, Jesus. Só um instantinho. No versículo 3, Neemias ele diz: E enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma boa obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, da mesma forma lhe respondi. Neemias, primeiramente, ele tem um discernimento de que aquela conversação que queriam ter com ele não era da parte de Deus. E daí vai o primeiro ponto, nós precisamos ter discernimento espiritual. Às vezes situações, ainda nessa situação aqui eu acho que era meio fácil de você pensar que eles não estavam sendo amigáveis. Mas tem situação na nossa vida que é meio assim, impossível da gente ver que aquilo ali realmente não é para o nosso bem. E é só com discernimento espiritual que a gente consegue observar isso. Vai dar importância a gente ter uma conexão com o Senhor. Às vezes eu conversando com os amigos, eles falam, Joyce, se você for parar para pensar em certas coisas que têm acontecido, dá para ver aí que isso não é natural. Isso daí é para você agir assim, agir assado. E tem coisas que realmente faz sentido.
Tem pessoas que vão se levantar que não é a pessoa, é Satanás, justamente para te desviar, justamente para fazer você pecar, justamente para te desanimar. Nós precisamos ser atentos nisso. Lá em 1 Coríntios 2, 14 ao 16 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Neemias, ele dá, não é uma desculpa, mas ele fala: eu não vou porque eu estou ocupado. Tem uma coisa muito mais importante para mim fazer do que ir aí conversar com vocês. Eu estou focado na obra do Senhor. E o outro ponto também que eu queria abordar é sobre esse nosso foco no servir, foco no Senhor. Às vezes a gente fica desanimado porque, na verdade, a gente não estabelece uma prioridade na nossa vida. Não estou falando que a gente sempre tem que estar na igreja, não é isso. Mas o servir, o foco do servir é a glória de Deus. E não necessariamente você na igreja, você está servindo na sua totalidade. Mas a gente também tem que servir em casa, servir para a nossa família, servir para amigos, no modo geral da nossa vida. Nós devemos viver para a glória de Deus e esse tem que ser o nosso foco. Se a gente perde esse foco, se torna muito fácil a gente abrir brechas e desviar. Se torna muito fácil a gente desanimar, não querer mais vir para o culto, não querer mais ler Bíblia, não querer mais orar. Porque a gente não tem um foco, a gente não tem algo que a gente olha e entenda: isso aqui é algo que é mais importante na minha vida. Nós precisamos entender que servir é algo urgente, é algo que precisamos. Não tem como nós sermos cristãos e não servirmos. O próprio Jesus, quando veio à Terra, ele viveu uma vida servindo. Ele não fez as vontades dele, ele fez o que era preciso fazer para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Amém. Então nós também precisamos ter essa vida. Glória a Deus. Rapidinho, irmão, deixa eu só mexer aqui. Lá em Colossenses 3, versículo 23 e 24, diz o seguinte: o que fizerem, façam-no de todo o coração, como se estivessem a servir o Senhor e não a homens. Eu ouvi, não faz muito tempo, eu estava numa célula com os meus primos, eu ouvi um irmão que estava levando a mensagem, falando algo que tocou muito no meu coração. Ele falou assim: o que eu puder fazer para chegar na igreja e o meu pastor não precisar se preocupar com nada, só precisar chegar naquele púlpito e levar a mensagem, eu faço. Você tem que ver água, tem que ver som, o que eu puder fazer para ajudar a se tornar mais fácil para o meu pastor, eu faço. Eu achei muito bonito isso que o irmão falou, porque às vezes a gente não tem essa mentalidade. A gente só se preocupa com, às vezes, o que a gente já está normalmente acostumados a fazer. Então, por exemplo, quem faz café, vem para o culto pensar: tem que fazer café. Quem arruma as cadeiras, eu vou arrumar as cadeiras. Som, eu vou ver o som. Mas não é só isso. A gente está olhando e pensar: o que eu posso servir? O que eu posso ajudar aqui na liturgia do culto? Poxa, tem um irmão falando lá atrás. Ninguém foi lá, vou me levantar, vou ir lá atrás, vou sentar do lado desse irmão, vou conversar com esse irmão, pedir para ficar quieto. Poxa, eu estou vendo que o pastor está suando a beça. Ninguém foi lá e ligou o ventilador para o abençoado. Eu vou lá e vou ligar o ventilador para o pastor. Nossa, o som está muito ruim, mas eu não sei mexer no som. Agora eu vou aprender a mexer no som, para quando tiver situações em que o som está ruim, não tem ninguém para mexer no som, eu vou lá e vou mexer. Sabe, eu sei que nem todo mundo tem aptidão para fazer tudo na obra. Sei que nós somos um corpo e cada um vai ter um talento. Mas muitas das vezes nós poderíamos estar ajudando mais, poupando o pastor, poupando alguns irmãos de louvor, poupando irmãos com diversas funções, e a gente não faz nada. A gente só vem aqui e fica ouvindo, mas o culto é para todo mundo cultuar, é para todo mundo ajudar na obra, amém? Aleluia. E daí, irmãos, a gente vê no versículo 8 a 9, dizendo o seguinte: Neemias, ele fala quando esses homens vêm e inventam mentiras a respeito dele. Porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração inventas, porque todos eles procuraram atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se afetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias, ele vê essa situação onde essas pessoas estão criticando ele, estão falando mal dele, e a decisão que ele tem não é de tentar provar para eles que exatamente ele está certo. Ele fala: eu não fiz isso, eu não estou me importando com o que vocês estão falando, eu realmente estou com a minha consciência limpa, eu não fiz isso, vocês estão falando isso, é só para eu desanimar. E daí o que ele faz? Ele ora a Deus: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos.
Ele clama ao Senhor, ele entende que vai além do que ele pode falar, além das capacidades dele, além de tudo que ele poderia tentar fazer para resolver isso. Ele entende que ele depende do Senhor, que ele precisa do Senhor. Agora, Deus, fortalece as minhas mãos. E eu fiquei refletindo, quantas vezes nós passamos por situações que a gente poderia fazer uma oração e a gente não faz. Por exemplo, isso é muito recorrente, na verdade, né? Você está numa situação onde alguém vai falar algo para você que realmente tem palavra que dói muito. E a sua atitude, se não é falar com outra pessoa criticando essa, é às vezes guardar rancor, mas a gente esquece que nós temos Deus, nós temos que orar, nós temos que interceder por essas pessoas, orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos caluniam. Sempre vão ter essas pessoas. Não é a gente ficar guardando rancor, dando muito valor, se importando muito. Nós temos que ser igual a Neemias. Eu tenho uma obra para fazer, eu tenho um Deus para servir, eu tenho um Deus para glorificar. Eu não tenho tempo para ficar me preocupando com isso. E a orar e a confiar e descansar no Senhor. Amém. Glória a Deus. Em Efésios 6, versículo 12, diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Ou seja, nós precisamos ter esse entendimento. A minha luta não é contra as pessoas, não é contra a minha esposa que me irrita, o meu esposo que me irrita, meu filho que é mal criado, aquela pessoa no trabalho que faz de tudo para eu ser demitido, contra aquele familiar que está sempre me incitando. Não, nossa luta é contra o mundo espiritual. Por isso que as nossas ferramentas é a oração, é colocar os joelhos no chão, é orar com o Senhor. Nem sempre colocar, às vezes, o joelho no chão, porque durante a nossa rotina, por exemplo, você está no trabalho, você de repente não vai ter um tempo de ajoelhar para orar, né? Mas orar em pensamento, é no carro, onde você estiver, você pode estar fazendo até algo, escrevendo, você consegue orar no seu pensamento. Nisso que é orar sem cessar, nós precisamos ter essa atitude, porque senão a gente vai desanimar, a gente vai estar abrindo brecha para Satanás, e depois fica, eu não sei porque eu não quero ir para a igreja, eu não sei porque eu não consigo ler a Bíblia. Sabe sim, você sabe, você que não reconhece. Versículo 11 e 13 diz o seguinte: porém eu disse, quando eles vão e querem que Neemias inventam uma falsa profecia para Neemias se esconder no templo, ele fala, porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entra no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem os enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalat subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar e para me fazer pecar, para que tivesse alguma causa para me infamarem, assim me humilharem. Neemias aqui, ele teve uma atitude muito bonita, porque ele não foi covarde. Ele não pensou, meu Deus, porque poderia realmente ele chegar lá e matar Neemias, não poderia, ele estava correndo risco de vida. Mas ele não pensou, não vou me esconder no templo, ele poderia de repente voltar lá e servir o rei Atarxerxes de novo. Ele era copeiro, ele tinha uma vida muito boa, ele precisava lá estar naquela miséria, naqueles escombros lá, se bem que nesse capítulo aqui já estavam os muros construídos, faltavam os portões. Mas não, a atitude dele foi, um homem como eu fugiria? Já cheguei até aqui, larguei tudo, vim até aqui para servir o Senhor. Os muros já estão construídos, eu sei ao Deus que eu sirvo, até aqui a boa mão do Senhor está sobre mim. Por que eu vou fugir? E o próximo ensinamento é esse, nós precisamos ter posicionamento. Nós não podemos ser covardes, temos que ser como Davi. Davi vê o Golias, ele fala, esse gigante incircunciso filisteu, vou temer esse gigante? Não. Deus me ajudou a matar leão, me ajudou a matar urso, fez isso, aquilo, isso daí é o de menos para o meu Senhor. Sendo que a gente é covarde em coisas muito pequenas, quem dirá em coisas grandes? Vou dar um exemplo. Você está com um amigo, alguém que você gosta muito, e essa pessoa fala, olha, aconteceu tal situação, eu errei, fiz isso, mas por favor, se fulano perguntar, não fala para ele que eu fiz isso não, vai dar um problemaço, não fala, fica quieto, deixa quieto. Aí chega o fulano e pergunta para você, eu sei que esse fulano falou contigo, fala a verdade, ele fez tal coisa? Não sei, pergunta para ele, eu não sei. Eu não sei, já é uma grande mentira, né? Se numa situação tão pequena, que é acobertar o erro de alguém, pra gente às vezes não perder a amizade, não ver alguém falando no nosso ouvido, a gente já peca, imagina numa situação grande.
A gente vai se acovardar em muitas outras situações. A gente se acovarda até para servir a Deus. A gente não quer se desgastar. O nosso Deus se desgastou ao máximo por nós, e a gente pensa. Às vezes eu me pego pensando assim, ai, nossa, só dá eu no louvor, não aguento mais, vou sair desse louvor, quero mais passar no ministério de louvor, não. Aí eu penso, a obra não depende de mim. Bill vai lá, se precisar, até Rodriguinho vai louvar lá no culto. Vai todo mundo na capela. Mas eu fico pensando, Rodriguinho vai ficar mal. Mas aí eu penso, mas e a Deus? Eu sou crente, será que eu não tenho vontade de, ainda mais que está precisando, por que eu não quero me doar? Deus fez tanto por mim, ainda que me custe louvar a semana toda de segunda a domingo. Isso é o mínimo para me oferecer para Ele, sabe? Então esse tem que ser o nosso pensamento. Eu sei, irmãos, que a igreja aqui é pequena, a gente se cansa muito, às vezes fica sobrecarregado para alguns, mas é o nosso contexto. O Senhor nos chamou para nos usar assim, para a glória dele, para que o culto seja edificante, para que as pessoas venham entrar por essa porta, venham sair edificadas. Mas a gente se acovarda muito, a gente pensa muito no nosso próprio umbigo. A gente não quer perder noite de sono, a gente não quer ter que sempre estar estudando Bíblia. Imagina o pastor Sandro, que prega quase a semana toda. Eu, uma vez quase no ano, já fico, meu Jesus amado, isso não é para mim não. O pastor Sandro que prega toda semana, que responsabilidade. Mas o Senhor não nos chamou para sermos covardes, para fugirmos das nossas responsabilidades. Ele nos chamou para sermos fortes, sermos valentes. Lá em 2 Timóteo 1:7 diz o seguinte: Com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Josué capítulo 1, versículo 19 diz: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Amém. Então, irmãos, que a gente não venha deixar de servir, independente das consequências, independente que a gente venha passar, que a gente venha permanecer firme, assim como Neemias. Concluindo, resumindo toda a mensagem, a gente viu que o inimigo ele vai procurar brechas em nossas vidas, naquilo que parece inofensivo, naquilo que a gente observa, a gente acha que não é pecado, mas vai nos levar a um desânimo espiritual. A gente vê que ele é persistente em suas artimanhas, mas nós precisamos ser mais persistentes ainda. A gente vê que ele vai arrumar maneiras de levantar calúnias ao nosso respeito, nos acusar de erros passados, fazer a gente até mesmo nos acharmos indignos e não termos vontade de fazer nada. Ele também vai querer nos levar por falsos ensinamentos, maus conselhos, nos levar por nos levar a um caminho de mau testemunho de vida, que também vai prejudicar na pregação do Evangelho. Mas nós precisamos ter discernimento espiritual, focarmos em um propósito maior, em glorificar a Deus em tudo, confiarmos em Deus e orarmos a Ele, como Neemias fez, e não sermos crentes covardes. Precisamos enfrentar o Evangelho por amor a Deus, independente das situações, no que for preciso. Amém, irmãos?